Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quarta-feira, meu povo, é dia do momento hipertexto. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre o dom profético, também com certeza irá ajudar mais pessoas a conhecerem essas verdades bíblicas. Como eu estava dizendo, quarta-feira é dia no momento hipertexto, ou seja, hoje é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana e também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é essa rede semântica? Cheguei agora, não entendi muito bem esse conceito, então calma meu jovem, calma minha jovem, que eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave e partindo desta palavra-chave nós fazemos algumas associações com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave dessa semana é a palavra chamado. E aí, qual é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra chamado? Então, faz o seguinte, posta lá no seu Instagram e me marque @Ismael_Nunes, que está aparecendo aqui embaixo. E também coloca aqui nos comentários do YouTube, porque além de você estar auxiliando as pessoas que ainda não entenderam muito bem o conceito da rede semântica, você também vai estar propagando a mensagem de Deus a toda a nação, língua, tribo e povo. Eu disse para vocês ontem que nós conversaríamos hoje um pouquinho sobre o dom profético, tentando fazer a relação e provar que Ellen White foi sim uma profetisa do Senhor, uma profetisa que Deus levantou para guiar o povo de Deus às verdades bíblicas. E nós podemos olhar para vários textos aqui, mas eu escolhi somente alguns devido também ao nosso tempo, senão o vídeo ficaria maior do que eu tenho certeza do que ele vai ficar, tá bom? Então, primeiramente, vamos olhar a promessa de Deus em relação aos profetas nos últimos dias. E aqui nós podemos ler Joel capítulo 2, do verso 28 ao verso 31. E aqui o texto diz assim, E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aqui, esse texto bíblico é um profeta falando, Deus profetizando que depois de 1844, já que depois de 1844 se inicia o tempo do fim, se inicia os últimos dias, Deus disse que após esse período, após começar esse tempo do fim, teríamos profetas, teríamos pessoas tendo visões. E aí já começa a olhar, porque Ellen White foi chamada pós 1844. O grande desapontamento ocorre ali em outubro, e a primeira visão de Ellen White é em dezembro, ou seja, é pós o grande desapontamento, já está dentro do tempo do fim. Lógico que teve profetas que foram chamados antes, como nós conversamos, que recusaram, porém Ellen White foi chamada ali pós-tempo do fim. A galera que foi chamada antes é para guiar o povo a entrar ali no conceito de Deus, mas aqui nós estamos falando mais precisamente de Ellen White, tá bom? O segundo texto que eu quero ler para vocês aqui é os profetas na igreja apostólica. E para isso eu quero ler para vocês aqui Atos capítulo 15, verso 32, e depois nós vamos ler Atos capítulo 21, versos 8 e verso 9, para falar que o Novo Testamento também cita sobre profetas naquela época. Primeiramente, Atos 15, 32 diz assim, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então perceba aqui a ideia do profeta consolando, fortalecendo o povo, fortalecendo as outras pessoas. Agora, Atos 21, do verso 8 e verso 9, diz assim, No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia.
E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Então o texto bíblico diz que naquela época de Atos, naquela época ali onde Paulo fazia suas viagens missionárias, tínhamos profetas naquela época. Então não é algo inventado, não é algo que é restrito ao Antigo Testamento. No Novo Testamento também tínhamos profetisas, nós também tínhamos profetas falando todas as coisas que Deus queria levar para o seu povo. E para nós encerrarmos aqui, eu queria ler para vocês Deuteronômio capítulo 18, que vai falar sobre os testes de um profeta. Então, Deuteronômio capítulo 18, do verso 20 até o verso 21. E aqui o texto diz assim, ó: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Então aqui nós temos uma indicação de fazer um teste para realmente falar no profeta. E nós podemos também falar de 1 João 4, 1 e 2, que João vai falar que se o profeta não falar que Cristo veio encarnado, ele também não é um profeta de Deus. Então, juntando esses dois aspectos, nós podemos provar da seguinte forma: muitas das coisas que Ellen White profetizou lá atrás estão se cumprindo nos nossos dias, e outras coisas ainda irão se cumprir. Então, essa já é uma determinação, algo que é apresentado, que prova que Ellen White é uma profetisa do Senhor. Claro, como eu disse para vocês, nós teríamos vários outros textos para falarmos do dom profético de Ellen White. Porém, mais uma vez, devido ao nosso tempo, para o vídeo não ficar extremamente grande, eu escolhi somente alguns textos. É fundamental nós entendermos que a função do profeta é falar aquilo que Deus ordenou. E muitas das vezes Deus ordena coisas que nós, seres humanos, com nossa tendência carnal, com a nossa tendência pecaminosa, não vamos concordar. Então existem muitas coisas nos escritos de Ellen White que o nosso lado racional, o nosso lado pecador não concorda. Porém, aqui fica um ponto extremamente importante que eu queria que você pensasse. Por que você guarda o sábado? Porque Deus ordenou. Concorda comigo? Maravilha. Então, por que nós devemos ouvir os escritos e ler os escritos de Ellen White? Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia, o mesmo Deus que disse guardem o sábado, é o mesmo Deus que disse as outras coisas que Ellen White apresenta sobre a reforma de saúde, a respeito de como nós devemos nos portar sobre modéstia cristã, várias outras coisas, como criarmos os nossos filhos, como os casais precisam se relacionar, como aquelas pessoas que estão namorando precisam se relacionar. Tudo isso foram instruções divinas. E aqui entra o aspecto fundamental: nós precisamos obedecer. Nós precisamos ler e obedecer, assim como nós lemos a Bíblia e obedecemos a Bíblia. Mas, mais uma vez, Ellen White não é maior do que a Bíblia. Os escritos de Ellen White nos conduzem à Bíblia. A própria Ellen White escreve isso, que se algum dos escritos dela forem contrários à Bíblia, ignorem o texto dela e vão diretamente à Bíblia. Então isso é muito importante, nós compreendermos que Ellen White aponta para o texto bíblico, ela nos leva até o texto bíblico. Então é importante entender também que o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia, inspirou Ellen White, o dom profético existe, é real, e nós precisamos obedecer, assim como nós obedecemos a Bíblia, porque o mesmo Deus que inspirou os profetas, o mesmo Deus que inspirou os autores bíblicos, inspirou Ellen White a escrever todos aqueles livros que ela escreveu. E para quê? Para nos auxiliar, para nos instruir, para nos guiar de volta à Bíblia, de volta à verdade. Então, mais uma vez, eu faço um apelo para você. Coloque os escritos de Ellen White no seu momento de devoção. Leia os escritos dela.
entenda e também coloque em prática, assim como você coloca em prática a palavra de Deus. Nós precisamos entender, colocar em prática e não sermos um obeso espiritual que somente absorve e não coloca nada em prática. Então, coloque no seu devocional a leitura da Bíblia, a leitura da lição e também os escritos de Ellen White, essa profetisa do Senhor que foi levantada para nos auxiliar, nos guiar rumo à Bíblia e rumo a Canaã celestial, falando de Cristo Jesus em toda a sua magnitude. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois o Senhor nos auxiliou aqui, nesse momento, a entendermos um pouco mais sobre os profetas, meu Pai. Entendermos de que forma um profeta trabalhava no Antigo Testamento, como eles trabalhariam no tempo do fim e também como o Novo Testamento aponta um profeta, meu Pai. Pai, obrigado também pelo Senhor ter levantado Ellen White para nos guiar rumo a Ti, meu Pai, para nos guiar rumo à Tua Palavra e desta forma conhecermos verdadeiramente ao Senhor. Meu Pai, continue trabalhando em nós para que possamos cada vez mais estudarmos a Tua Palavra e o Espírito de Profecia, meu Pai, para que possamos entender, compreender e obedecer todos os ensinamentos. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, meu Pai, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o vídeo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!